Fala, rapaziada, tamo junto ou não tamo, galera? Saiu uma matéria agora de manhã falando sobre o Banco Central. Se você observar em 2021 aí, ó, houve uma autonomia do Banco Central através de uma lei que o próprio Bolsonaro sancionou para dar mais credibilidade ao país. Ou seja, a partir do momento que foi sancionado essa lei, o Banco Central, que na época foi indicado, o presidente do Banco Central, chamado Roberto Campos Neto, foi indicado pelo Bolsonaro. Ele acaba tendo mais autonomia para trabalhar, tá? Se vocês observarem, existem muitos países que já fazem isso e eu vou provar isso para você. Eu vou te mostrar através de uma publicação. Vou trocar de página. Olha lá, quais são os países? Se você botar uma fotografia aqui, ó, os países e instituições com Banco Central independente, você tem Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Suíça, Japão, Austrália. Os que não são independentes, como Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, entre outros, você vê a diferença de como o país conduz, como o presidente do Banco Central conduz o país. Ou seja, vai ter interferência. Vamos dar um exemplo. Você, como presidente do país, você não gostou da atuação do Banco Central, você tem como influenciar, tirando os diretores, o presidente, né, e influenciando dentro do Banco Central, que isso não é bom, que justamente o banco independente, ele consegue, por exemplo, mexer na taxa Selic, entre outras situações, como, por exemplo, manter a geração de emprego, os juros menores, entendeu? Então, se você olhar no Google, você vai ver que existem listas de países onde tem realmente autonomia e você vê que o país cresce. Tá vendo? A Coreia do Sul, Filipinas, Gana, Geórgia, Indonésia, são uma série de países, incluindo a Europa, que são 19 que fazem parte da zona do euro. Então, realmente, a independência do Banco Central é perfeito, né? Realmente a gente tem que dizer que foi uma ideia boa de Bolsonaro de querer realmente colocar o Banco Central autônomo e não depender mais de indicações de presidente, por exemplo. Então, hoje, o Roberto Campos Neto é o atual, né? Ele tem uma estabilidade e o mais bacana é que entra governo e sai governo e eles continuam. Ou seja, o mandato político não interfere na atuação do presidente do Banco Central. Então fica a dica aí, dá uma lida para você que gostou do assunto. Esse assunto já é antigo, existe até uma resistência do governo de esquerda e também alguma coisa de direita também, porque alguns acham que não deveria ter autonomia e outros acham que deveria. Mas é só você se inspirar em outros países e você verá que é uma boa ideia. Então, fica a dica aí, rapaziada. Um abraço.